Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa 32ª semana de aula. Hoje faremos português na apostila, página 15, onde vamos começar falando um pouquinho sobre tempo verbal. Prestem atenção nessa imagem que a professora colocou, que ali diz assim: quando expressamos um fato que ocorre no momento em que se fala, usamos o tempo presente, eu falo. Quando expressamos um fato anterior ao momento da fala, usamos o tempo pretérito, passado, eu falei. E quando expressamos um fato posterior ao momento da fala, usamos o tempo futuro, eu falarei. Então lembra dos tempos verbais, presente, pretérito e futuro, tá? Número 1. Relê este trecho de 20.000 léguas submarinas. Novamente seguiu o Capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Então, observem as palavrinhas que estão em destaque. Letra A. Os verbos em destaque estão no presente, passado ou futuro. B. Em que pessoa do discurso esses verbos estão conjugados? Segui, fomos e perguntei. Segui está na primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Lembra lá, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela, no singular. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas no plural. Então, olha lá, seguir combina com qual tempo verbal? E aí, primeira, segunda ou terceira pessoa? O singular ou do plural. É isso que vocês vão fazer, tá? Letra C. Como ficaria o verbo seguir? Na primeira pessoa do singular do presente, na terceira pessoa do plural do presente e na terceira pessoa do plural do futuro. Número 2. Observe as ilustrações e complete as frases com a forma verbal adequada no tempo pretérito. Então, vocês vão colocar palavrinhas ali no passado, tá? Que combinem com a frase, tem que ter uma concordância, tá? Então, façam a leitura da frase, observando a imagem para vocês acharem a palavrinha correta, lembrando que essa palavra precisa estar no passado. Número 3. Indique a pessoa e o tempo das formas verbais destacadas em cada frase. Então, letra A. Não irei embora hoje. Observe que tem ali irei. Este irei está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. E ela está no presente, no passado ou no futuro. Então, pessoal, vocês vão fazer a leitura da número 13, todas as frases da número 3 e vão completar escrevendo se essas frases estão na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural e qual é o tempo verbal, se está no presente, passado ou futuro. Número 4, leia a tirinha. Então, vocês vão fazer a leitura dessa tirinha e, de acordo com essa leitura da tirinha, vocês vão responder ali algumas perguntas. A maioria delas é resposta pessoal, tá? Então, letra A. Por que Armandinho fica desesperado quando a luz acaba? É uma resposta pessoal, tá? B. O que acontece em seguida? C. O que você imagina que ocorre entre o segundo e o terceiro quadrinho? Também é uma resposta pessoal. D. Por que Armandinho afirma que à noite a luz de vela foi a mais legal de sua vida? Resposta pessoal. E. Circule as formas verbais da tirinha. Então, essas formas verbais é que indicam alguma ação ali na tirinha, tá? F. Os dois primeiros quadrinhos indicam um fato que aconteceu na noite anterior à ida de Armandinho à escola ou que acontece no mesmo dia em que Armandinho vai à escola. G. Como é possível perceber isso? E H. Qual forma verbal está no presente? Explique o uso desse tempo verbal na história. Então, vocês vão ter que encontrar ali essa forma verbal do presente e explicar, tá? Então, antes da gente fazer a página 18, falando dos verbos terminados em RAM e RA o tio,
nós vamos fazer ali a leitura de uma pequena explicação que diz assim: como a pronúncia das formas verbais terminadas em an, ran e rão é parecida, é preciso ficar atento à escrita dessas palavras e o tempo verbal em questão. Então, olhem ali os exemplos. Elas jogam bola. Jogam está no presente. Elas jogaram bola. Jogaram no passado. Olhem a terminação RAM. E elas jogarão bola. Jogarão no futuro, onde terminam com RAOTIL. Então, olhem ali, número 5. Observe essas duas palavras. Seguiram e seguirão. Então, elas mudam o som também na hora de falar, tá? Letra A. Qual é a diferença entre elas? Observem o som, seguiram e seguirão. E observem a escrita, a terminação delas, tá? B. Que terminação indica uma ação que já aconteceu? Então, quando já aconteceu, elas terminam com RAM. E sempre quando for futuro, vai terminar com RAOTIL para fazer o som de irão. Por exemplo, ali, seguirão, tá? E C. Que terminação indica uma ação que ainda vai acontecer? 6. Complete as lacunas. Formas verbais que terminam em RAM indicam ações realizadas no... E formas verbais que terminam em RAOTIL indicam ações a serem realizadas no... 7. Complete as frases com a forma verbal no passado dos verbos que estão entre parênteses. Então, por exemplo, comer. Vocês vão ter que transformar este verbo em passado e completar as frases. Por exemplo, os macacos comeram todas as bananas. E dar uma sequência, tá? Nas próximas. Número 8. Complete as frases com a forma verbal no futuro dos verbos que estão entre parênteses. Então, ali, ajudar. Como que vai se transformar este verbo no futuro? Ajudarão, tá? Então, por exemplo, 2 pessoas ajudarão a organizar o evento. Número 9. Em que pessoa estão conjugadas as formas verbais das frases da questão 7 e 8? Então, voltem lá na 7 e 8 e vocês vão perceber que essas frases estão conjugadas ou na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, tá? 10. Relacione as colunas considerando o que as formas verbais indicam. Então, ali tem ações realizadas no passado e ações que serão realizadas no futuro. Vocês farão a leitura das frases e vão ligar nas indicações corretas. Número 11. Leia essas frases. As meninas falam sobre o filme. As meninas falaram sobre o filme. Qual é a diferença entre as formas verbais destacadas? Página 20, linha do tempo, número 1, leia o texto a seguir. Linha do tempo, 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne. Então, como a professora havia falado no começo do 4º bimestre, que vocês teriam que praticar mais a leitura, esse texto da página 20, vocês farão a leitura. Observem que ali diz linha do tempo e esse texto está organizado ali por ano, tá? Então, vocês vão lendo o ano e lendo ali o texto para daí completar as atividades. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo para fazer a leitura e aí sim a gente vai dar sequência nas atividades, tá? Eu vou continuar o vídeo, mas eu sugiro que vocês pausem. Então, depois que vocês leram o texto, número 2. Pesquise em um dicionário as definições das palavras a seguir destacadas na linha do tempo de Júlio Verne. Compôs, folhetim e alvejado. Achem o significado dessas palavrinhas no dicionário. 3. Quem escreveu a linha do tempo, vocês podem observar ali na fonte, observar perto do subtítulo que já tem essas informações. 4. Em que ano Júlio Verne nasceu? 5. Júlio Verne era um escritor francês.
Que trechos da linha do tempo dão pistas de que essa informação é verdadeira? 6. Quantas obras Júlio Verne publicou antes de 20.000 léguas submarinas? 7. Em que ano um leitor de língua portuguesa pôde ler uma obra de Júlio Verne pela primeira vez? 8. Considerando a linha do tempo, responda as seguintes questões. Letra A. Em que ordem as datas aparecem? E B. Por que elas foram apresentadas dessa forma? 9. Essa linha do tempo apresenta fatos importantes a respeito da vida e obra de Júlio Verne em ordem cronológica ou curiosidades a respeito de Júlio Verne em ordem aleatória? Observem ali na página 21 ainda que tem uma descrição sobre linha do tempo, tá? Página 22, adjetivos pátrios. Então a gente usa os adjetivos pátrios para nomear pessoas que nasceram em determinado local. Pode ser cidade, estado ou país, ok? Então, por exemplo, quem nasceu no Brasil? Brasileiro. Quem nasceu em Curitiba? Curitibano. Basicamente isso. Então, número 1, releia esses trechos. Publicação de A Volta ao Mundo em 80 Dias, inicialmente como folhetim do jornal parisiense Le Temps. Tradução por Mariano Cirilo de Carvalho para o português de Viagem ao Centro da Terra pela editora lisboeta Davi Corazzi. E romance brasileiro O Ateneu de Raul Pompeia inclui uma cena em que Júlio Verne é lido na biblioteca da escola. Letra A. Que palavras caracterizam no primeiro trecho o jornal, no segundo a editora e no terceiro o romance? Então, por exemplo, ali na primeira frase diz assim, folhetim no jornal parisiense. Parisiense é essa palavrinha. Vocês vão tentar achar outras duas palavrinhas nos textos abaixo, tá? B. Complete os quadros considerando os pares de palavras. Então, ali vocês vão ter que achar os pares, o substantivo e o adjetivo pátrio. Por exemplo, jornal parisiense. Qual é o substantivo e qual é o adjetivo pátrio? Nesse caso, substantivo é o jornal e adjetivo parisiense. Então, vocês vão completar ali com o restante dos pares. Letra C. Essas palavras derivam de nomes de lugares. Quais? Então, parisiense, de qual lugar? Lisboa, qual lugar? E brasileiro, qual lugar, tá? Número 2, escreva o adjetivo pátrio correspondente a cada um dos países. Então, ali, Portugal. Quem nasceu em Portugal é considerado português. Quem nasceu na China, chinês. Quem nasceu na França, francês. Então, vocês vão completar ali com o adjetivo pátrio, tá? E 3, escreva a forma feminina dos adjetivos pátrios a seguir. Então, novamente, quem nasceu em Portugal, portuguesa, tá? Então, agora vocês só vão completar ali, só que da forma feminina. Por hoje é só em português, pessoal. Caprichem na letra. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Beijos, ótima semana a todos.